Olá, crianças, como é que vocês estão? Desejo que vocês estejam muito bem, continuem se cuidando, então fiquem em casa. Se precisar muito sair com a máscara e sempre lavar as mãos, manter as mãos limpas, tá bom? Quando for lavar cada cantinho com calma, com cuidado, certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? No nosso último encontro, nós pintamos o tronco da nossa árvore, né? Então a gente escolheu um tom de marrom que fosse um pouquinho mais claro. Se você não tiver, não tem problema, pode ser o mais escuro também. A gente fez o murinho, né? O contorno primeiro. Depois a gente pintou a árvore com calma, pintando pequenininho, né? Não grandão. Então a gente até lembrou da formiga, né? Pequenininho. E da tartaruga, por quê? Pra gente pintar devagar, não precisa sair pintando rápido, nem sair pintando forte. Você pode pintar com calma, né? Sem apertar tanto o lápis. E aí depois, se você achar que está muito claro, que você tem que escurecer, você vai de novo e vem passando o lápis de novo. Isso foi o que a gente conversou na aula passada, do tronco. Hoje, para a gente terminar o nosso trabalho, depois a gente só vai dar uns retoques finais, mas para a gente terminar o principal, a gente vai fazer as folhas dessa árvore. Então eu já pintei essa aqui de um tom de verde, mas eu quero conversar mais com vocês sobre outras possibilidades. Você pode escolher um verde que não seja muito escuro e nem muito claro. Porque se ele for muito claro, às vezes vai ficar muito fraquinho o desenho das folhas. E até vocês vão tirar foto para me enviar esse trabalho, né? E na foto, às vezes a cor não fica tão forte. Então, não escolhe um verde muito clarinho não, tá? Eu falei um muito escuro assim, só para não ficar mais próximo de um preto. Tem algumas caixas de lápis de cor que tem um verde bem escuro mesmo. Então tenta mais ou menos esse tom de verde aqui que eu coloquei nessa árvore, tá bom? Porque aí eu acho que a foto vai pegar legal e ele dá essa cor do verde bem vivo, certo? Peraí que eu já vou explicar mais umas coisas. Deixa eu pegar aqui. Agora, para a pintura das folhas, tem uma coisa muito importante que eu quero falar com vocês. Dá uma olhadinha, faz de conta que eu tenho aqui uma folha, duas, três. Elas estão próximas, né? Então, eu vou pintar de verde o meu desenho, eu escolhi aqui o meu verde. O que eu vou pedir para vocês não fazerem? Isso aqui, ó. Elas estão juntas? Já vou pintar as três. Sabe? Fora que isso aqui tá super... Eu tô pintando super corrido, que eu já falei pra vocês que não é uma boa ideia. Porque às vezes quando a gente faz correndo, a gente borra. Ó, isso que eu vou pedir pra vocês não fazerem. Eu vou explicar como que a gente vai fazer. Certo? Você querer pintar tudo de uma vez, assim, as três. Vou dar outro exemplo. Se elas estivessem mais do lado, duas que estão do lado, assim, uma, duas. Vou pintar. Já pintar junto. Ó, pode ver que faz correndo, ó, dá umas borradinhas. Certo? Então não faz junto assim. Como é que a gente vai fazer? Deixa eu pegar aqui. Vou fazer um exemplo parecido. Você vai pensar nas folhas uma por uma. Então, por exemplo, vou pintar essa folha primeiro. E aí, vem fazendo o murinho. Olha, eu desenhei várias árvores para pensar assim como que ia ficar a nossa árvore para exposição, né? E uma coisa que eu fiz é pintar com calma. Coloquei até uma música. E aí eu ia fazendo, uma folha por vez. Aí às vezes parava um pouquinho, ia tomar uma água. Então assim, é um trabalho de paciência mesmo. Porque ó, primeiro eu vou fazer o murinho dessa folha, certo?
Depois eu escolho aqui a direção que eu vou pintar, venho bem pequenininho e venho pintando, ó. Vocês vão ver a diferença no final. Isso que, como eu sempre explico para vocês, aqui no vídeo eu sempre faço um pouquinho mais rápido do que eu faria, que é para o vídeo não ficar tão longo, certo? Então vem preenchendo todos os espacinhos brancos. Terminei essa folha, vou para outra. Faço aqui um murinho nela. Eu sei que às vezes na vontade de terminar o trabalho, a gente acaba fazendo isso, né? Vê que estão duas muito pertinho, já vou pintar as duas de uma vez e aí já termino. E isso é uma coisa para prestar atenção. Quando você estiver quase acabando o seu trabalho, você tem que prestar mais atenção ainda, porque às vezes dá vontade de terminar logo e a gente sai correndo. E igual até a nossa próxima aula, tem bastante tempo para vocês pintarem as folhas, tá bom? Então, olha a diferença desse que estão muito mais rabiscados, né? Para esse aqui, certo? Deixa eu tirar aqui. Ó, eu fiz então o desenho da árvore com um único tom de verde, né? Escolhi esse aqui, pintei todas as folhas só com ele. Só que eu tenho uma ideia para vocês. Eu fiz dois tipos de árvore, esse é o primeiro. Se você quiser fazer só desse jeito, tudo bem, ou de repente você só tem um tom de verde, tudo bem. Pode ser assim o seu trabalho da exposição, tá bom? Mas, se você tiver um verde claro e um verde um pouco mais escuro, você pode fazer desse jeito que eu acho que fica bem legal, ó. Misturando uma folha clara, uma escura, uma clara, uma escura. Eu acho que dá uma brincadeira com o nosso olhar, né? Porque você olha um escuro, olha um claro, olha um escuro, olha um claro, e não fica tudo igual, né? Aliás, vocês viram? Eu fiz folhas bem pequenininhas nessa árvore. E aqui eu fiz folhas maiores, ó. Vocês também podem fazer desse jeito, brincando com os tamanhos das folhas. A gente conversou isso lá na nossa primeira aula, né? Lembra que eu falei do verde muito claro? Se você pintar tudo com verde muito clarinho, vou até dar um exemplo aqui, ó. Vou passar um verde bem clarinho. Ele é claro e eu tô pintando bem clarinho. Vê como a cor fica mais assim apagada? E aí numa possível foto ela vai sair muito clara. Não vai dar nem para perceber o verde. Então, se for usar um verde clarinho, tem que pintar um pouco mais forte. E aí, como tem o verde escuro para brincar, dá mais certo. Mas pintar toda a árvore assim, é isso que eu disse lá no começo da aula, né? Pintar toda bem clarinha, aí não vai aparecer tanto as folhas, tá bom? Então, se você tem um verde claro, que você pinta assim, ele um pouquinho mais forte, ele aparece, fica vivo, e um verde um pouco mais escuro, você pode brincar com esse claro escuro, claro escuro, claro escuro, tá bom? Então vamos fazer um pouco disso aqui. Na verdade, o bom era começar com o murinho. Eu dei um exemplo e eu acabei não fazendo, mas vou fazer. Ixi, quebrou a ponta. Vou ter que pausar o vídeo aqui para continuar. Pera aí que eu já volto, vou apontar o lápis. Pronto, apontei. Limpar aqui essa sujeirinha. Ó, fiz o murinho. Escolhi aqui essa direção. E ó, tá vendo? Apesar de ser um verde mais claro, ele aparece bastante. É isso que é importante, ele ficar com uma cor bem viva, bem forte. Certo? Então, se eu fiz aqui claro, o próximo eu posso fazer escuro. O importante é lembrar que quando estiver pertinho, você faz um claro e um escuro, um claro e um escuro, um claro e um escuro, para que o claro e o escuro eles estejam juntos, um brincando com o outro.
aqui vai dar um exemplo bom, né? Então aqui vai vir um escuro, fazer um murinho. Tá vendo como é um trabalho que pede uma paciência? Porque cada folha pede um cuidado na hora de pintar. Então, de novo, se você só tem um tom de verde, não tem problema. Se você tem um pouco mais escuro e um claro, você pode fazer a árvore desse jeito aqui, que eu acho que fica bem legal fazer para o trabalho da exposição, usar mais de uma cor nas folhas, tá? Aí. Então aqui eu fiz, e aí o próximo é o quê? O verde claro. Fazer o contorno. Nosso murinho. E aí vem pintando. Tá vendo? Você vai vendo, esse verde dá pra eu passar um pouquinho mais, deixar ele um pouquinho mais forte. Aí você passa. Aí. E aí aqui também. Eu vou cortar o vídeo para fazer a pintura, porque vocês viram que demora um pouquinho, né? Então eu vou cortar o vídeo, mas eu vou já dar um exemplo aqui, ó. Esse é claro, esse eu vou pintar de claro. Então esse que tá do ladinho aqui vai ser escuro. Esse vai ser o verde claro. Esse vai ser o escuro. Aqui eu já fiz claro, né? Então aqui pertinho, perto dele eu posso fazer escuro. E aqui o verde claro. Só para eu mostrar para vocês, tá? Não precisa fazer isso, vocês já podem fazer o murinho e pintar. É só para eu mostrar como vai ser essa brincadeira do verde claro e escuro. Eu vou pintar e eu já volto com a árvore terminada. Bom, terminei aqui de pintar. E aí sempre, né, às vezes você pode ir voltando o seu olhar e vendo se você deixou algum espacinho branco, alguma parte que você quer deixar um pouco mais forte o desenho. Aí são os retoques finais que a gente vai falar na última aula, mas se você já for reparando em coisas que você quer... Na última aula sobre o desenho da árvore, né, não nossa última aula. A gente vai falar na próxima aula sobre esses retoques finais para o nosso desenho da exposição. Pronto. Então é isso. Nosso desenho... Vamos repassar como é que... algumas dicas de hoje. Então, quando você for pintar, lembra que é uma folha por vez. Então, faz o murinho dela, começa a pintar dentro dela. Não tá ainda a cor forte, tem parte que tá claro, tem espacinho em branco, passa o lápis de novo ajeitando, sempre com muita calma, tá? Essa é a primeira coisa para lembrar. Cada folha você vai pintar de uma vez, uma folha por vez. Não é para pegar 3 folhas ou 2 que estão próximas e já querer pintar tudo assim junto para terminar logo, porque vocês viram como é que fica, né? E para sair fora da linha do desenho e borrar é muito fácil. Eu falei isso no tronco e falo também na folha. Não precisa assim apertar o lápis e já querer pintar forte, né? Aquilo com força apertando o lápis, não precisa. Você aperta um pouquinho e vem preenchendo, tá? Se ficar claro, você continua passando no mesmo lugar que ele vai escurecendo. Você não precisa já pintar assim forte, senão também corre o risco, ó, de ficar rabiscado. E a gente perde um pouco o controle da mão também quando está muito apertando muito o lápis, certo? Então, se você só tem um verde, ou se você quer a sua árvore só com um tom de verde, pegou ele, escolhe
e vai fazer de um só. Não tem muito segredo, né? É só você ir pintando uma folha por vez. O tronco a gente já viu. E esse vai ser o seu trabalho da exposição. Mas, se você tem um verde, que é essa tonalidade um pouquinho mais escura e um pouquinho mais claro, você pode fazer essa brincadeira que eu acho que fica muito legal. De você ir pensando uma folha escura, uma clara, uma escura, uma clara, uma escura, uma clara. E vai dando essa dinâmica no nosso olho, né? Essa brincadeira. Então, ó, só para vocês verem a diferença. Certo? Esse será o nosso trabalho da exposição. Você vai escolher uma dessas duas para você fazer, certo? E lembrando uma coisa muito importante, nós temos as nossas rodas de conversa, certo? Que elas acontecem às 5 horas da tarde, de terça a sexta. Os dias certinhos, eles são enviados, o link da nossa roda de conversa, né? É enviado para o WhatsApp de vocês. Então é só clicar lá que vocês já entram na roda de conversa. E lá vocês podem levar as árvores, nas nossas próximas conversas, vocês podem levar o desenho da árvore de vocês para me mostrar como é que tá, aonde você tá. Se você tiver alguma dúvida sobre a aula de hoje, você pode também levar essa dúvida lá para a roda de conversa, que aí a gente vai conversando e vai entendendo, tá bom? Mas já é a fase finalzinha do trabalho. Então, terminou o seu desenho, guarda ele num lugar que ele não amasse, que ele não mole. Se você tiver uma pasta, um saquinho, é até melhor, tá? Porque às vezes o desenho fica ali em cima de algum lugar, você esquece que está ali, põe um copo em cima, ou mesmo você põe perto de outras coisas, você vai pegar a massa, a ponta, isso super acontece. Então, como é o trabalho que vai virar o seu trabalho da exposição, guarda ele com muito carinho, tá bom? Então é isso. Façam com calma, vamos nos falando na roda de conversa e até o nosso próximo encontro. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. E lembrando, se você tiver alguma dúvida ou quiser me contar alguma coisa sobre o seu desenho, você pode pedir a ajuda de um adulto para escrever isso aqui embaixo na caixa de comentários. Aqui embaixo desse vídeo também tem o sinal de joia, que é o sinal de curtir. Então, se você gostou desse vídeo, você pode também clicar nesse sinal. Agora, é muito importante que o adulto que acompanha você aqui nas aulas, que ele esteja ouvindo essa mensagem que eu vou dizer agora. Por quê? Eu vou pedir que ele siga a gente no Instagram, né, da aba que está aparecendo aqui na tela. Lá sempre acontecem coisas muito legais e bonitas. E outra coisa também que eu vou pedir é para que ele adicione o número da aba na lista de contatos. Também está aparecendo aqui na tela. Por quê? É um jeito de ficar informado e por dentro de tudo que está acontecendo aqui na aba. Tá bom? Então é isso e até o nosso próximo encontro.